Maurício Matar já nos habitou a vê-lo em papéis desafiantes e agora, a celebrar 40 anos de carreira, interpreta a personagem Joaquim de Nazaré na mais recente superprodução da Record TV, a novela Jesus. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a ser este grande desafio de participar nesta novela? Está a correr muito bem. Está maravilhoso, eu estou muito feliz. É, não é? Já está aqui em Portugal já há uma semaninha e o feedback tem sido muito positivo por parte do público. Um carinho muito grande, uma felicidade em perceber esse carinho do público já de muito tempo, e principalmente com uma novela que tem Jesus, né, como título, o maior personagem da humanidade. É verdade, é verdade. E quando recebeu o guião e a proposta para fazer de Joaquim, qual é que foi a sua primeira impressão? Porque é um papel totalmente diferente de tudo o que já fez até hoje. Eu costumo brincar, e falei na coletiva no Brasil, que uma novela, uma história como essa, eu queria fazer dentro, né, da minha caminhada, né, na minha carreira, só puxar o burrico estava bom. Exato. E fazer Joaquim, o pai de Maria e avô de Jesus, nossa, é um momento para mim muito rico. Um homem de fé, um homem amoroso, um pai amoroso, um marido amoroso, e para mim foi muito positivo. Eu aprendi muito com Joaquim, um homem sereno, um homem pacífico, repito, um homem de muita fé e com muita sabedoria. A gente sempre, como ator, a gente empresta muito para o personagem, mas dessa vez, além de emprestar como ator, eu também levei muito do Joaquim. No momento em que no workshop a gente trabalhou bastante na pesquisa, principalmente no grupo de Nazaré, para achar o tom, a tinta de cada personagem ali no nosso ninho familiar, a riqueza, né, da alma de cada personagem e principalmente falando do Joaquim, a sabedoria dele. Então isso eu trouxe para mim, levei e levo na minha vida. E o que é que levou do Maurício para o Joaquim? Houve alguma coisa? Sim, toda a experiência na minha caminhada, na minha carreira até hoje, tudo que eu até hoje busquei em cada personagem que eu fiz, desde o teatro, quando eu comecei em 78, com 14 anos, até hoje, né, tudo que eu fiz, a gente, quando vai fazer um personagem, é um desafio, e a gente coloca tudo que a gente sabe ali, para fazer o melhor que a gente pode. Deus é mais poderoso do que qualquer força do mal, Miriam. Eu não sei como, mas acredito que Ele dará um jeito de reuni-los novamente. Emuná, tenha fé. Tudo vai ficar bem. Esse personagem é grandioso numa história tão rica como Jesus, e ele, numa história que naquela época, Maria, sendo virgem, ficar grávida do Espírito Santo, o povo todo contra ela, e ele, como pai, num desafio muito grande, ficar ao lado da filha, num momento tão delicado, buscar dentro dele essa fé e apoiar a filha, buscando dentro dele, além da fé, a sabedoria, de acreditar na filha, né, sabendo que o povo vai ficar contra. E acreditar e apoiar é muito difícil. Então, muito difícil. No meio desse caos, encontrar a paz, né, e a sabedoria de apoiar uma filha, naquela época... Hoje é complicado, na altura também. Então, essa riqueza, essa compreensão, esse entendimento, essa sabedoria, essa placidez, essa serenidade no meio desse caos, realmente... Este homenzinho só pode ser Jesus. Oi. Bendito é o Senhor, que permitiu que nossa família estivesse novamente reunida. E acredito que o público, isto falando agora no Brasil, porque aqui nós só estamos a começar a ver agora, teve um grande feedback também, porque nunca houve uma novela, uma superprodução em que contasse a história. E houve esse feedback do público também? Sim, você sabe de uma coisa, e eu falo isso sem nenhuma demagogia. E não porque eu queira falar rasgando seda para a Record e tendo feito trabalhos como ator em outras emissoras, não.
Eu, quando assisti o primeiro capítulo lá no Brasil, na estreia, eu pude ter assim, o grande orgulho e a honra de ter sido convidado para fazer esse trabalho por alguns motivos. Eu vi a grandiosidade da preocupação do cenário, do elenco, da direção, da maquiagem, do figurino, da competência técnica, de produção, de direção. A Record, ela teve uma preocupação e cada vez ela se supera nisso em relação a ter Jesus, essa mesma história, sido feita em todo o mundo, tanto no cinema, mas a teledramaturgia, pela primeira vez fez. Você pega, Mel Gibson fez no cinema, Paixão de Cristo, e foi bárbara a montagem. Né? Uma das melhores, na minha opinião, acho que também de várias, mas a Record fez um trabalho que eu, quando olhei, eu falei assim, poxa, que honra ter participado dessa produção. E falo isso com a boca cheia. Porque você pega Jesus, você pega o Dudu e pega todo o elenco, você vê as barbas, não são postiças, você vê os cabelos, não são perucas. Você vê o texto, não é épico, todo mundo falando, oh, Pai, Senhor. Você vê, real. É real, o texto para a época. É coloquial. Então é uma novela, como se fosse uma atual, o público se sente confortável e fala, poxa, mas é uma novela como se fosse uma atual, acompanhando e me aproxima. Mas é a novela de Jesus. Então, você que fez Primeira Comunhão, você que fez estudos religiosos, você começa a ver todos os episódios da Bíblia ali. Isso aproxima o público, tanto como me aproximou. Claro. Então você vê essa proximidade, isso faz com que você fique dentro da história. Como me deixou muito próximo. Isso me deixou muito feliz. Proteja-nos de todo o mal. Amém. Amém. Eu sei que a vingança não é um sentimento bom de se carregar, mas Hanen é dona. Não Se eu podemos pudesse, eu pegava nos aquele... entregar ao ódio. Nós falámos com várias pessoas à saída do primeiro episódio que nós tivemos a oportunidade de ver, e o Maurício também aqui em Portugal, e a opinião foi unânime, porque é quase como se estivéssemos a ver um filme, só que ainda bem com vários capítulos, não é? Exatamente. É isso mesmo. E acho que vale a pena todo mundo, até pela curiosidade, deixa eu dar uma olhadinha nessa novela que fala da história de Jesus na televisão. Vai se surpreender. Não estou só fazendo uma divulgação como ator, e como ator que fez a história, que gravou a novela, mas falo por ter feito também, mas pela surpresa que eu tive, né? E fiquei muito contente por trabalhar numa emissora que proporciona um tipo de entretenimento com uma qualidade excepcional. Eu fico orgulhoso eu imagino. de trabalhar num país com uma emissora que se propõe a fazer um trabalho, olha, internacional. E isso Totalmente. É fantástico. Eu fico muito orgulhoso. E por uma razão, em Portugal ganhou, esteve em primeiro lugar nas audiências do ano, o primeiro episódio. Portanto, palavras para quê? Não é verdade? A vida é assim mesmo, minha querida. O importante é que ela está em segurança, até que tudo se resolva. E aqui, curiosamente, não sei se quem está lá em casa sabe, que o Maurício chegou a fazer um papel de José, mas quando era muito mais pequenino, sim, não é? Há quantos escola. anos é que isso foi? Na escola ainda? Isso sim, é. A minha mãe já me colocava no teatro de escola, eu devia ter acho que 4, 5 anos de idade. Mas não é de família, ou é? Não, isso era um desejo da minha mãe de me colocar, porque existia o teatro na escola, já ansiava o futuro, Ok, né? exato, já sabia tudo. E o Maurício já tinha essa propensão de querer ser ator, já mostrava gostar de representar? Na verdade, não que essa carreira, né, caminha comigo. Vamos namorar. Vem cá, meu amor, vamos aproveitar. Eu só acho uma pena não conhecer a Lisa há mais tempo. Mas é a mulher que eu amo. O Maurício, por exemplo, acha que alguns papéis ao longo da sua vida, com a maturidade que tem hoje, mudaria alguma coisa, neste caso? Sim, mudaria a forma, né? Mudaria o jogo, né?
Eu acho que ficaria mais interessante esse preparo de um prato que foi servido de uma maneira até hoje. Claro. O sabor seria com um tempero diferente. Claro, claro. E o que é que o Maurício acaba por, tendo em conta que tem 3 filhos que estão na área do espetáculo também, não é verdade? Na cultura. Né? Na cultura, o que é que o Maurício dá aos seus filhos de incentivo, de opinião, tendo em conta a sua carreira? Eu sempre tento nortear quando eles me pedem. Eu não me meto muito, né? A vida é essa, eles escolheram e eu estou aqui para nortear. Então, vai por esse caminho, faz assim. Mas eles têm boa cabeça, eles sabem o que eles querem. Eu vou norteando e vou ajudando na medida do possível. E sempre é positivo, essa troca é positiva. Até para si, como pai. Sim, sim. Porque a gente conversa de uma forma muito saudável. Não tem aquele distanciamento, talvez. Não tem uma conversa que trave nada. É sempre muito saudável, é muito bacana. É uma conversa sempre muito leve, né? E eles estão indo bem, estão fazendo, porque para eles é de uma outra forma. A caminhada claro. é de uma... O que serve para mim não vai servir para eles. E eles dão-lhe conselhos? Sim, às vezes eles falam coisas. Pai, faz isso dessa maneira, porque você está fazendo às vezes de uma forma que não é mais assim. Bem, eu imagino. Às vezes eu fico pensando, como é que não é mais assim? Sempre foi assim. Às vezes eu fico pensando assim, eu olho. Eu sempre fiz assim, por que agora mudou? E às vezes eu fico pensando, refletindo. Mas faz sentido. Às vezes faz sentido, porque o que eles falam faz sentido para o mundo atual. Exatamente, entendeu? E para o seu público mais jovem também. Mas às vezes é muito difícil. A gente que já tem um outro tipo, né, de idade, tentar enquadrar o que a gente sempre fez numa atualidade de pensamento deles, de uma geração que já está muito mais rápida, num dinamismo muito diferente. Mas a gente tenta encaixar. Exato, ajudar-se uns aos outros mutuamente. A gente tem que encaixar de alguma forma. Maurício, foi um prazer enorme estar aqui à conversa consigo. Obrigada, tá gostei bom, muito. Obrigado a você. Obrigada, e volte sempre. Se Deus quiser. Na próxima vez com música. Ou então apresentar um programa também. Isso seria muito bom. Isso implicaria em vir morar a Portugal de novo. Exato, era bom, gostava.